Bem-vindo e bem-vinda. Vai chegando, vai se acomodando, vai se permitindo estar aqui de verdade. Já senti esse ambiente. Desacelera um pouquinho, respira fundo, afinal esse é o nosso espaço, o espaço da travessia. Ontem nós demos o primeiro passo. Ontem nós vimos algo muito importante. Nós despertamos o desejo, o seu querer, aquilo que te move, aquilo que pulsa dentro de você. Aquele eu quero que você acessou ontem não foi só uma frase. Aquilo ali foi o sussurro da sua alma. A sua vida te chamando e junto com isso nós começamos a tocar em algo essencial. O que está impedindo você de atravessar esse desejo? Algumas de vocês já conseguiram nomear, outras ainda não nomearam. Mas está tudo bem, porque essa semana é exatamente sobre isso. E hoje eu quero te levar para um lugar que só você pode ir. Um lugar dentro de você. Um lugar que ninguém mais acessa, porque existe alguém. Existe alguém que tem saudade de você. E esse alguém é você mesmo. Eu já quero te falar algo com muita clareza. Eu não estou aqui para te cativar. Eu vou deixar que os outros te cativem. Eu deixo isso para os outros. Eu não estou aqui para agradar o tempo todo, te agradar. Eu estou aqui principalmente para te provocar. Para provocar a sua mente. Para provocar o seu olhar. Para te fazer pensar. Para te despertar. Para te colocar diante de você. Cara a cara. Para te colocar diante de você como alguém que você merece viver. Porque quando você começa a compreender o seu desejo, quando você compreende esse pulsar, aquilo que vai te mover, você também começa a encarar. Encarar o que precisa ser atravessado, e esse é o ponto. Hoje nós vamos viver algo muito especial. Tem algumas coisas que você já viu, sim. Outras você ainda não conseguiu ver. E você não conseguiu ver porque há coisas que estão escondidas ali no inconsciente. E é exatamente isso que a gente vai começar a acessar no dia de hoje. Aquilo que está aí dentro de você. Aquilo que está enterrado. Que talvez nem você saiba, nem você enxergue. Porque nós não nascemos assim como somos hoje. Nós nascemos inteiros. Você nasceu inteira. Quando você era criança, você sonhava, você imaginava. Você não tinha medo de tentar. Você não tinha vergonha de ser. Você simplesmente era. Vivia a vida no presente. Mas ao longo da vida, marcas vão sendo criadas. Palavras, gestos, ausências. E vai doendo, vai marcando, vai deixando cicatrizes. Feridas. Talvez tenha sido lá atrás, você nem lembra. Às vezes foi na forma como você foi recebida no mundo, talvez na gestação, talvez na infância, na forma como você foi amada, ou na falta desse amor, na forma como você aprendeu a amar, na adolescência, nas relações que você viveu. E tudo isso vai formando, vai marcando, vai construindo camadas em você, vai criando travas, vai moldando a forma como você vive hoje. Quantas cicatrizes você reconhece? Quantas ainda doem? E quantas foram curadas? Ao final desses 6 dias, eu tenho uma missão com você, para te conduzir a atravessar o que tem te atravessado. E ao final desses 6 dias, eu tenho certeza que eu vou cumprir a minha missão.
de fazer com que você atravesse tudo o que está te atravessando. E eu acredito nisso porque uma parte disso já começou. Porque você já começou a desejar. Você já começou a sentir que existe uma vida que vale a pena ser vivida. E agora eu quero te pedir uma coisa, com verdade. Me conta aqui embaixo. Eu quero ler. O que a aula de ontem despertou em você? O que ainda está aí dentro reverberando, o que está ecoando na sua cabeça? O que ficou aí dentro? O que você sentiu de ontem? E isso é importante. Isso é importante porque mostra que algo dentro de você já começou a se mover. Ao final dessa jornada, eu vou te entregar de volta. Entregar você de volta para a vida, para a sua vida. Mas não qualquer versão. A versão real, a versão da sua essência. Porque antes de você ser moldada por esse mundo, você já era. Você já era você em essência antes de qualquer marca. Você já existia antes de qualquer dor. Você já era conhecida. E é assim que eu pretendo cumprir a minha missão. E é para esse lugar que você vai voltar. Para o seu lugar. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos falar de um sussurro da alma. Isso é muito importante, porque o primeiro passo dessa travessia é a passagem, é o início desse caminho. E talvez nesses dias você comece a atravessar coisas que você não nomeou. Hoje você vai descobrir alguma delas e você vai se surpreender, acredite. Algumas você não vai nomear, mas você vai sentir. Sentir no peito, sentir na alma. Porque a passagem, ela é o início do despertar. Ela é o início de tudo. É quando algo aí dentro, aqui ó, no peito, é quando algo começa a se mover. Mesmo que o mundo lá fora continue aparentemente igual. É quando você começa a perceber, sem entender totalmente. É quando algo toca você sem você saber explicar. É isso que nós vamos viver aqui hoje. Esse movimento. Diga para mim aqui, o que você acredita que está na sua alma? Qual é o sussurro? O que você ouve lá? Bem baixinho. Você desconfia de algo? Você escuta algum ruído? Porque esse movimento ele começa de uma forma quase que sutil, bem imperceptível. É um som, sabe aquela intuição? É um som baixo, delicado, mas é verdadeiro. É o sussurro. E esse sussurro é o sussurro da sua alma. É esse sussurro que vai te guiar nessa travessia aqui. Acredite. Mas antes da gente falar do sussurro, me responde uma coisa. Por que você hoje se levantou? Porque você escolheu estar vestindo a roupa que você está vestindo? Porque você saiu de casa do jeito que saiu? Por que você apertou um botão e entrou na travessia? São perguntas que parecem simples, mas é nelas que mora a consciência. Nós não estamos aqui só para divagar, a gente está para nos conectar. E o que é a vida senão esse fio invisível que nos liga? 3 grandes mistérios: amor, o tempo e a morte. Todos nós ansiamos por mais amor, todos nós gostaríamos de ter mais tempo e todos nós, em algum nível, tememos morrer. Tudo que a gente compra, o que busca, o que nos move, vem desses 3 lugares. Economizamos tempo, corremos da morte e desejamos ser amados. E ainda assim, esquecemos que nada é mais perigoso do que a gente esquecer de quem nós somos. Porque quando a gente esquece, alguém vai tentar nos definir.
E hoje eu te convido a fazer um silêncio. Não o silêncio que cala a sua voz, mas aquele que abre espaço para escutar o que realmente importa. Agora eu quero que você faça isso comigo. Você deve estar sentada, então permanece sentada, fica aí e silencia o mundo, só para se ouvir. No espelho existe uma mulher que está te esperando. Há quanto tempo você passa sem se realmente se olhar, se observar? Eu vou colocar uma música e eu quero que você se concentre agora na canção. E essa música ela é muito especial. Eu vou colocar ela para você. É de um grupo que se chama Carícia Essencial. Só escuta essa música. Eu vou colocar na tela para você. Senta um instante, fica aqui. Silencia o mundo só pra se ouvir. No espelho existe uma mulher a te esperar. Há quanto tempo você passa sem realmente olhar? Sua agenda vive cheia, mas e o seu coração? Você cuida de todo mundo e se deixa sempre pra depois. Na contramão, não é egoísmo se escolher, é cuidado, é sobreviver. Quem sempre se coloca por último aprende a se esquecer. Volta pra você, se pega no colo outra vez. Não é tarde pra se amar como você ama os outros, talvez. Volta pra você, se dá o que sempre ofereceu. A mulher que você procura ainda vive aí dentro, é você. Você foi abrigo de tanta gente, mas quem foi abrigo pra você? Aprendeu a ser forte o tempo todo, esqueceu que também pode ceder. Aceitou pouco pra não perder, calou pra não desagradar. Mas o peito apertado à noite era sua alma tentando falar. O medo de ser chamada de difícil, o medo de ficar só. Mas de que adianta estar cercada se não pode ser quem é de verdade em voz? Volta pra você, se pega no colo outra vez. Não é tarde pra se amar como você ama os outros, talvez. Volta pra você, se dá o que sempre ofereceu. A mulher que você procura ainda vive aí dentro, é você. Você não é o que produz, não é o quanto suporta calada. Seu valor não mora no esforço, mora na sua alma inteira e delicada. Aprenda que não também é cuidado, que limite também é amor, que ficar não é obrigação, onde falta respeito e valor. Escolha você, mesmo que alguém não entenda. A sua história não precisa da aprovação de quem não te sustenta. Escolha você, se trate como prioridade. A vida não espera permissão para acontecer de verdade. Lava o rosto, respira fundo. Você ainda está aqui. Se perde
acolhe e recomeça. Em você. Agora me diz, você conseguiu se olhar no espelho da vida? Na travessia você vai viver esse dia que eu nomeio como o dia do espelho, mas é um assunto para outro dia nessa jornada. E a sua agenda? Ela tá cheia? E o seu coração? Você tem cuidado de todo mundo e tem se deixado para depois na contramão? Como diz a canção, não é egoísmo se escolher. É cuidado, é sobreviver. Volta para você hoje. Se pega no colo. Volta para você. Se abraça agora e volte. Se dá o que você sempre ofereceu. A mulher que você procura, ela tá aí dentro de você. E é você. Agora chegou o momento de ser abrigo para você. Não precisa ser forte o tempo todo. Você também pode ceder. Não aceite mais pouco, não se cale. Agora é você. Cuida desse abrigo, cuida de si. Você não é você só quando está produzindo ou quando suporta calada. Não também é cuidado. Nós temos o quê? Teremos o dia do não. Nós temos uma jornada muito linda pela frente. E lembra que ficar não é obrigação. Você é abrigo para você. A sua história não precisa de aprovação. Hoje e todos os dias, escolha você. Escolher você não é egoísmo, é amor. Agora, respira fundo. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu quero que você se perdoe, que você se acolha e recomece. Recomeça em você. Mesmo que o mundo diga que não, eu estou aqui para te dizer que você pode. Você pode mais. O sussurro, ele não vem para te empurrar. Ele vem para te lembrar. Para te lembrar do que você carrega, do que você tem evitado, do que você precisa deixar para trás. E do que você sabe, mas ainda não teve coragem de admitir. A travessia é uma passagem para a ressurreição. Uma nova você. Eu vou te trazer aqui um exemplo de Jesus. Ele fazia isso, esse silêncio do sussurro, para ouvir. Ele se retirava. Ele se afastava da multidão e subia um monte. Tem uma passagem que diz que após se despedir da multidão, Jesus subiu um monte. E ele se retirava para lugares solitários, para orar, para meditar. Ele não se escondia. É sobre um alinhamento com você e com você e com o céu, com o Pai. Você também pode, você também deve. Hoje eu vou te propor uma prática, uma meditação. Tira para você 10 minutinhos. Silencia tudo. Silencia o ruído que está te atrapalhando de ouvir a sua alma. Desliga celular, desliga música, distração, tudo. Só fecha os olhos, respira fundo e ouça. Ouça o que a vida tem para te dizer. Ouça o que a sua alma tem para te dizer. E escreva. Depois, escreve. Escreve o que você escutou. Escreve o que você escutou de fora, mas principalmente o que você escutou de dentro da sua alma. Talvez você descubra que a resposta que você tanto busca, a resposta que você espera tanto, ela está aí dentro. Ela está dentro de você. É só porque você ainda não parou para ouvir. Tem uma frase
Certa feita, Benito Alves disse que quem não tem um paraíso dentro de si não é capaz de encontrar esse paraíso em parte alguma. A travessia é sobre isso. É voltar para o paraíso, para o lugar sagrado que você perdeu de vista. É voltar para esse lugar, porque ele nunca deixou de existir. Se você escutou esse sussurro, parabéns. Parabéns. Parabéns pelas batalhas silenciosas que você venceu até aqui. Eu honro a sua história. Pelas lágrimas que você verteu em silêncio, pelas decisões que só você conhece que você tomou. E nada foi em vão. Você tem um único passado, mas diante de você há milhares de futuros possíveis. Você é um ser humano irrepetível. Como dizia o imperador Marco Aurélio. Por isso, hoje, não espere por certezas. Com a travessia, eu não estou te oferecendo uma promessa fácil. Não tem uma fórmula mágica, não tem garantia. Afinal, a vida é feita de incertezas. A única certeza que nós temos é a morte. Talvez também a certeza de que tudo muda, de que tudo é impermanente. Esse é o tempero da vida. A sua travessia, eu não posso nomear. Mas eu quero que hoje você nomeie essa travessia. Se você não nomeou a travessia ontem, hoje é o convite para você nomear. O que será essa sua travessia? Uma escolha consciente com a alma? Uma perda, um deixar ir, um recomeço? Uma mudança de carreira, de profissão? Uma reconciliação com você? Qual é a sua travessia? A única coisa que eu posso te dizer é: você não será mais a mesma. Basta você se permitir. Você não será mais o mesmo. A travessia é sua. O caminho nós estamos trilhando juntos. Mas a travessia é sua, o caminho é seu. E que a única certeza seja essa: de que tudo muda. E se tudo muda, eu posso mudar, você pode mudar. Então hoje, silencie. Silencie, respire fundo e escute. Escute a sua alma, porque o sussurro é o começo de tudo. Agora, preste atenção nisso. O sussurro é o começo. É ele que vai te chamar, ele te alerta e ele te mostra, antes mesmo de você entender. Só que tem algo muito profundo que eu quero te falar. Tem coisas que você já ouviu, já percebeu, você já deve ter sentido. Vamos fazer assim. Coloque aqui embaixo para mim o que você já sentiu nessa travessia. O que você já percebeu. E você tem ignorado. Agora tem outras coisas. Tem coisas que estão escondidinhas. Assim, ó. Bem guardadinhas. Silenciosas. No seu inconsciente. E é exatamente agora que nós vamos começar a tocar. Porque a travessia não acontece só no que você está vendo, só no que os olhos humanos conseguem perceber. Ela acontece principalmente no que você ainda não conseguiu enxergar. E agora, eu quero despertar você com outro tipo de sussurro. Um sussurro mais profundo. Um sussurro que talvez você nem saiba que existe. E para isso, eu vou te conduzir através de um conto. Desse livro aqui, que você já deve ter ouvido falar. Mulheres que Correm com Lobos. Um conto antigo. Então você me permita ler alguns trechos. Vou pular aqui em alguns momentos. É um conto antigo, simbólico. Um conto que fala diretamente com algo que você não nomeou ainda. É o conto do Barba Azul. Talvez você já tenha ouvido. E se você já ouviu, comenta aqui embaixo quem já conhece esse conto do Barba Azul. Eu quero ouvir.
Quem aqui já ouviu? Quem aqui já teve uma experiência? E me permita a leitura. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras. No convento das freiras brancas, nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do corpo, já que ninguém mais dispunha a tocar nele. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa. Sim, uma amiga da minha amiga viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, sim, azul da cor do índigo, para ser mais exata. Dizem que é de um homem gigantesco, com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Diz que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças, porém, tinham pavor daquela barba com aquele reflexo azul. Mas ele acaba convidando-as para um passeio na floresta. E ele chegou conduzindo cavalos enfeitados, com sinos e fitas cor de carmim. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. Vai ser uma experiência bem diferente. Continuando. Ele acomodou as irmãs no cavalo e foi um dia maravilhoso. Bem, talvez essa barba azul não seja um homem tão mau assim. Começaram a pensar as irmãs. Mesmo assim, as suspeitas e tremores das 2 irmãs mais velhas voltaram. Elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais falava consigo mesma, menos assustador ele parecia. E a sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu a sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a proposta e concluiu que ia ser excelente casar com um homem muito distinto. Então, eles se casaram e foram para o castelo. E chega em algum momento que Barba Azul diz que vai precisar viajar por um tempo. E ele diz à mulher: convide a sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros que preparem um banquete. Pode fazer o que quiser. E eu vou te dar as minhas chaves. Você pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, aqui tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, eu vou fazer o que você pediu. E parecia que estava tudo certo. As suas irmãs vieram visitá-las e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções que o Barba Azul tinha dado. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que a gente pode fazer o que quiser e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver qual chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se intensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra um depósito e assim por diante. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão, ao final do corredor e uma parede fechada. Elas ficaram intrigadas, afinal, com aquela última chave. Aqui tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não servisse para abrir nada. Enquanto isso, elas ouviram um ruído estranho, um ranger. E elas deram uma espiadinha no corredor. E que surpresa! Que surpresa! Quando elas tentaram abrir, aquela pequena porta estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida é a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar,
Uma das irmãs pôs a chave na fechadura e girou. E o trinco rangeu e a porta se abriu. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. E uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as 3 irmãs gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte, crânios estavam empilhados nos cantos, como pirâmides de maçã. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras, arquejantes, com o peito arfando, meu Deus. A esposa olhou para a chave e viu que a chave estava manchada de sangue. Horrorizada, ela usou a saia, sua própria saia, para poder limpar. Mas o sangue não saía. E cada uma das irmãs apanhou essa chave nas mãos, tentou fazer com que essa chave voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando chegou lá, o seu vestido branco estava manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira, esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter o sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após outra gota de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu, pôs a chave, esfregou e colocou no fogo para ver se cauterizava. Mas não conseguiu fazer com que as lágrimas de sangue parassem. E ela escondeu. Colocou a chave no guarda-roupa e fechou a porta. E disse: isso é um pesadelo. O marido chegou de volta exatamente no amanhã do dia seguinte. Ele entrou no castelo procurando já pela esposa. E então, ele pergunta: como é que foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, meu senhor. Como é que estão as minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão os meus depósitos de dinheiro? Estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? Sim, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver as minhas chaves? Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu estava passeando de cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, eu não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse fazer um carinho, mas em vez disso a segurou pelos cabelos. Sua traidora rosnou, jogou-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, disse ele. Ele arrastou-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos, abriu e disse: porque ali jaziam os esqueletos de todas as esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar e implorando por clemência: por favor, permita que eu me acalme e que eu me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou o Barba Azul. Você tem os seus 15 minutos. Prepare-se. E a esposa correu acima até os aposentos e determinou que as suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou para rezar. Mas, em vez de rezar, ela gritou para as irmãs: irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas: irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que a sua esposa descesse até o porão para ser decapitada.
Irmãs e irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando, gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo os nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa estava caindo enfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, os seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, e entraram no quarto. Ali, encurralaram o Barba Azul, fazendo com que ele saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, os irmãos avançaram contra ele, golpeando, cortando, fustigando, retalhando, até derrubar no chão, matando-o afinal e deixando o Barba Azul para os abutres. Agora eu quero que você, depois de ouvir esse conto, feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Respira fundo e volta para a história que você acabou de ouvir. Sem pensar muito, sem tentar entender, só lembra, só sente. E me responde. Qual foi a cena que mais te chamou a atenção? Qual foi o momento que ficou em você? Talvez tenha sido a porta, a chave, o sangue, o aviso, o momento em que ela ignorou algo, o momento em que tudo foi revelado, os irmãos. Não tem certo, não tem errado, só pensa na cena. É sobre o que te atravessou, porque isso já diz muito. Agora, ainda com os seus olhos fechados, segura essa cena. Segura essa imagem como se fosse uma fotografia. Sente essa cena, essa imagem. Percebe o que ela te causa. E devagar, vai abrindo os olhos. Volta para cá. Agora olha nos meus olhos. Eu quero que você faça algo simples, mas é poderoso, acredite. Faz parte da sua travessia. Eu quero que você desenhe essa cena. Você não precisa saber desenhar, não é o melhor desenho, não é para ficar bonito, não é sobre estética, é expressão. É a expressão do seu inconsciente, da sua alma. É sobre dar forma ao que te atravessou. Eu quero que você faça o desenho e coloca aqui nos comentários. Já vai colocando aqui qual cena que marcou. A da chave, a porta. Vai falando aí, eu quero te ouvir. O do Barba Azul, dele estrangulando, dos irmãos chegando. Agora você vai guardar esse desenho, porque hoje a gente não vai falar sobre ele. Hoje, esse foi o sussurro. Mas nós vamos abrir o grupo da travessia. Se você não entrou no grupo de WhatsApp, entra no grupo. E nós vamos olhar para isso juntas. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos fazer a leitura da sua travessia. Essa leitura vai ser feita no grupo de WhatsApp. Então você vai mandar lá o seu desenho quando nós abrimos o grupo. Porque essa aula aqui não é para você tentar entender tudo. É sobre aguçar a sua percepção, os seus sentidos para a vida que está aí dentro. Hoje nós começamos. Iniciamos a passagem. A passagem é o primeiro movimento dessa linda jornada que estamos vivendo. É quando você silencia o barulho de fora e começa a ouvir. E começa a se ouvir.
ouvir o que sempre esteve dentro. E não é um barulho ensurdecedor. É sutil, é silencioso, mas ele é real. Porque é a sua alma, é o seu convite. E se algo tocou profundamente em você, mesmo que você ainda não saiba explicar, tenha em mente que você já começou a atravessar. Hoje já é o segundo passo desse caminho de volta para si. Uns vão mais rápido. Alguns já vão ter atravessado no primeiro dia, outros no segundo. Antes de encerrar o dia de hoje, eu quero te pedir algo para a nossa aula de amanhã. Isso mesmo. Eu quero que você escolha um objeto. Pode ser qualquer objeto. O ideal é que seja um objeto pequeno, algo simples. Pode ser uma caneta, um lápis, uma borracha, uma folha, qualquer objeto. Olha para algum objeto agora, algo que você possa carregar com você. E a partir do momento que você escolher esse objeto, você não vai mais se separar desse objeto. Tem algo especial para você. E você vai ficar com esse objeto pelas próximas 24 horas. Até a nossa aula de amanhã. Para onde você for. Foi no banheiro? Leva o objeto. Ele vai ficar com você. Se você sair, coloca ele na bolsa. Porque ele vai com você. Esse objeto vai te acompanhar por 24 horas. Foi comer, foi passear. Esse objeto, ele vai ficar com você, tá? Na hora de dormir, coloca ele lá do ladinho para estar com você. É uma tarefa muito importante e muito significativa, tá? E ó, nada de esquecer. Lembra que essa travessia é sobre você. É sobre a vida que você merece viver. Você está aqui. Então, não se abandona no meio do caminho. Lembra do nosso compromisso? Não se abandone no meio do caminho, tá? É sem largar, é sem se deixar de lado e sem deixar o objeto de lado. Amanhã você vai entender o porquê dessa tarefa. Só confia, tá bom? E esse foi o nosso segundo encontro. A gente ainda está começando a caminhada. É o começo de algo, mas algo grande. Algo que talvez você nunca tenha vivido. Mas eu estou muito feliz. Feliz e com o coração alegre por você estar aqui. Se você sentiu algo grande, comenta aqui. E mesmo que seja algo pouquinho, já é o sussurro. Já é o movimento da sua alma. Dizendo que você não pode mais ficar onde você está. Que agora é hora de avançar. E eu te vejo amanhã. Claro, eu ainda vou te ver hoje no grupo de WhatsApp. Eu vou mandar um áudio lá muito especial para vocês. Porque a travessia, ela já começou. E se você já está atravessando o que tem te atravessado, me diz aqui, fala para mim. Por que valeu a pena você estar aqui hoje? Por que valeu a pena essa 1 hora hoje? Esse tempinho juntos. O que esse sussurro significou para você? São 20, 30 minutos, 40. Eu te aguardo. Eu te aguardo no grupo para juntas fazermos a leitura da sua travessia. Amanhã você vai entender que nem tudo que você carrega precisa ser levado com você. Até o nosso próximo encontro. Gratidão.